Pois é, galera, 80 minutos. Vamos fazer uma breve conotação sobre esse livro aqui do Mick Wall, o Iron Maiden, Run to the Hills. O que eu tenho para dizer desse livro aqui é que eu achei ele meio comedido. Apesar do Mick Wall ser um excelente escritor, o cara tem um dom. Aliás, ele tem uma maneira de colocar as coisas que não ofende o artista, acaba sendo pulsante, sincero e mantém uma qualidade exuberante nas suas palavras. O que acontece com Run to the Hills é o seguinte: pelo fato de Steve Harris ser comedido, isso não adianta falar, Steve Harris é o manda-chuva do Iron Maiden, todos nós sabemos, ele é comedido. Ele abre, mas não abre, diferente do livro do Metallica, em que o Lars Ulrich deixou escapar, falou, o Hetfield falou que os caras, apesar de serem bem extremos artistas, aquela coisa da fama, né, que engrandece o ego, eles não tomam muito cuidado. Metallica não tem muito o que esconder. Você pode notar que qualquer escândalo que sai sobre alguém do Iron Maiden, qualquer coisa, é vetado, é cortado até foto no Google Images. Então, por aí você vê. Esse livro aqui é da General. Tá? É um livro, um acabamento, esse é capa mole, né? Ele é uma segunda edição, um pouco melhorada, enfim, umas coisas a mais, só que é o seguinte, né? Depois disso o Iron Maiden já lançou muita coisa. A arte de capa eu não consegui entender, apesar de eu achar que ela já ficou meio estranha no álbum Days of Death, aqui não tem nada a ver. E o nome do livro também, mesmo que seja a conotação em inglês, se você pegar Run to the Hills, eu entendi, tem uma dúbia relação aí, mas eu não gostei. Eu acredito que poderia ter sido diferente. Esse livro eu li ele rapidinho. Eu costumo ler bastante pelo fato que eu escrevo também. O que eu achei? Não tem erro, como eu disse, o Mick Wall é perfeito. Quando se trata de falar das coisas que começaram lá no começo de carreira, de comentar, de colocar o Rod Smallwood, o pessoal da Sanctuary, os dirigentes, tudo mais é legal. O fato da banda estar naquele começo, com o Paul Di'Anno dormindo naquela Gordon's Green, né? que eles atravessavam os estados, o país ali, passando frio, muitas vezes fome, etc. Então, eu acho assim, essa parte é legal. A hora que começa a entrar mesmo, que tem que falar, que a banda tem que falar alguma coisa, mesmo se for, vamos supor, o Dave Murray falando alguma coisa, não rola legal, porque parece que o cara fica meio travado. É tipo tudo na medida do permissivo. De quem? Do senhor Steve Harris. Não vou dizer que Steve Harris é um chefão, um líder nazista, não é por aí a coisa. Mas assim, eu até entendo o lado dele, de preservar certas coisas, isso é uma empresa, não pode ser totalmente aberto ao público. Certas coisas o público não deve saber para não prejudicar a imagem da banda. A imagem por detrás de um fenômeno mundial, que é o Iron Maiden. Iron Maiden é uma empresa, um fenômeno. Então eu acredito assim que quando se trata de falar da banda em sentido geral, há um break aí, uma pausinha, enfim, a coisa fica meio difícil. Aqui nós temos, aqui no livro, você vai ver, se você conseguir ver legal aí, no início temos esse apêndice aí com Rod, Dave e tudo mais. Fala-se muito dos álbuns, da época, como foi feito, produção, da produção do primeiro álbum, da dificuldade da banda, do descontentamento do Steve Harris. Aliás, eu concordo totalmente com o Steve Harris, o debut do Iron Maiden é horrível em produção. Você pega o melhor fone de última geração, vai para o seu quarto ouvir, ou com um CD remasterizado, ou mesmo do Spotify, você vê que põe o Killers em seguida, é gritante.
Enfim, Run to the Hills, eu acredito que o Iron Maiden, Nick Wall merecia mais, o Iron Maiden merecia mais. Eu dou 3 estrelas para esse livro, porque eu acho que faltou ser menos inglês, mais aventurado, sem expor a banda, ter um meio termo. É por isso que eu gosto do Iron Man, do Tony Iommi, porque o Tony Iommi, ele é um cara britânico, comedido, seco, ele carece de humor, mas ele é um cara que ele fala a verdade sem contar toda, no caso, a verdade, entendeu? Ele lança metade da coisa, mas sem prender, porque aqui quando termina Run to the Hills, você fica querendo mais. Esse é o ponto negativo, e eu tenho certeza que o Nick Wall, tenho certeza disso, para não criar problema, para não ter atrito, para não criar qualquer rusga, de possivelmente futuramente ter alguma coisa, então ele deu aquela maneirada. Eu também creio que aconteceu a mesma coisa com o Sam Dan, aquele cara que faz documentários sobre banda de black, heavy, thrash, um estudioso aprofundado assim em tudo que você pensar de heavy metal, e ele também, ele não está tudo que ele gostaria de colocar, obviamente não. Mesmo que ele ficasse com a câmera, tivesse uma equipe de superprodução trabalhando para ele 24 horas por dia, filmando até os caras dormindo, ele não ia conseguir. Aqui em Run to the Hills tinha que ser mudado a capa, como eu já falei, isso que não tem nada a ver. Aliás, eu não sei também se isso é parte do Mickey Wall, porque é do livro do Metallica, eu acho horrível. O Mickey Wall tem algum problema nesse sentido, porque não é possível um cara com um talento tão bom para escrever, um cara tão genial, ter ideias, eu não sei se é editora que pega, eu não sei se tem algum direito também, mas eu acredito que não, é coisa do Mickey Wall também. Enfim, se fosse para escolher uma capa para esse livro aqui, eu colocaria do primeiro álbum, o Iron Maiden, The First One. Fica a dica para quem gosta, pessoal da 80 minutos aí, entendeu? E logo que possível a gente volta com mais resenhas de livro. Até mais. Saúde e paz para todos.